Graça e paz, estamos iniciando mais um culto com as comunicações da semana. Fique atento para não perder nada do que tem acontecido em nossa igreja. Neste mês de julho, iniciamos a campanha de missões de 2020. O objetivo da campanha é apoiar trabalhos missionários e possibilitar que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. O alvo deste ano é R$32 mil, mas o nosso desejo é ultrapassar em muito para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Do valor arrecadado, 70% será destinado mensalmente à Global Commission, que trabalha para alcançar pessoas que vivem nas regiões mais pobres do mundo, e com menos acesso ao Evangelho. São aqueles países onde há mais perseguição a cristãos. E os outros 30% serão destinados mensalmente à JAMI, Junta Administrativa de Missões, que é uma agência missionária transcultural que tem missionários por todo o mundo e visa a expansão do Reino de Deus. Sabemos que esse ano tem sido difícil para muitas pessoas, mas eu quero convidar você a orar, pedindo direção a Deus em relação a quanto você pode ofertar mensalmente para a campanha de missões. É um privilégio poder participar da obra de Deus. É um privilégio poder contribuir para que mais pessoas conheçam a Jesus, que pode salvar e transformar vidas. Então envolva-se. Ore pelos trabalhos missionários e contribua para a expansão do Reino de Deus. Olá, queridos irmãos. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós tiramos esse tempinho para aparecer aqui, dizer um olá da Inglaterra, onde nós estamos, para dizer que nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, muito grato por esta igreja, por caminharem conosco. Nós entendemos que os tempos são difíceis, nós temos vivido momentos muito complicados, mas nós estamos aqui para dizer que nós temos orado por vocês e continuamos agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Paulo, pela vida do departamento de missões dessa igreja, pelo olhar que vocês têm para a missão, por cumprir essa tarefa que nós temos certeza está no coração do Senhor. Nós sabemos que os tempos também não são fáceis aí, nós acompanhamos as notícias, nós temos familiares aí e sabemos o quanto vocês também têm passado momentos difíceis. Isso é geral, isso é no mundo e nós sabemos que é o tempo de Deus para tudo isso. O Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle em momento algum, também não está alheio a tudo que acontece, continua a controlar e a conduzir o seu plano perfeito para a sua própria honra e glória. E nós somos parte disso, a igreja do Senhor Jesus. Vocês aí, nós aqui, somos instrumentos nas mãos do Senhor para nesse momento mostrar a nossa fé, a nossa convicção de quem nos sustenta, de quem é a nossa força, o nosso refúgio e o nosso amparo. Um grande abraço para vocês, saibam que nós estamos aqui orando por vocês como igreja. Nós também temos tentado manter as pessoas unidas aqui com os cultos online, com contatos por telefone, tentando visitar alguns e ficando distante ali a 2 metros da porta só para eles saberem que nós estamos ali e nós sabemos que é também o que vocês têm feito. Muito obrigado pelas ofertas, muito obrigado pelas orações, obrigado pela vida de vocês aí. Nós não vamos parar, a obra não para, a igreja não fecha, isso tudo é obra do Senhor e nós continuamos sendo instrumento nas suas mãos. Amém. Nós temos tentado apoiar as pessoas aqui das formas ou da forma que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Como disse o Paulo, nós vamos até a casa deles, mantemos distância só para conversar. Você sabe que a Inglaterra, a população, na sua maioria, é de idosos. Nós temos visto muitos perderem a sua vida. Na nossa igreja, tanto de fala inglesa quanto de português, nós já ouvimos alguns casos de infectados, mas graças a Deus estão melhores agora. Temos dado assistência em tudo que for necessário. Mas nós precisamos também que vocês continuem orando por nós. Como vocês sabem, a nossa igreja de fala portuguesa ela tem apenas um ano e pouco já, não é? E nós estamos clamando ao Senhor que os irmãos que estavam vindo presencialmente, que continuem conosco, que não se esfriem nesse momento. Nós sabemos que, como disse o Paulo, Deus está no controle, estamos descansados nisso. Mas temos clamado ao Senhor por sabedoria nesse tempo,
de pandemia. As coisas aqui aos poucos vão se abrindo, né? As lojas, bares, barbearia abriram sábado passado. A coisa que na Inglaterra tem se mantido, o lockdown tem se mantido por mais tempo. Acredito que justamente por essa faixa etária de idosos ser maior aqui, e não tem sido fácil também para nós, assim como sabemos para vocês também. Mas como disse o Paulo, o Senhor está no controle. Não percam o foco desse momento. Questões alheias, questões que circulam em volta da verdade do Senhor e do momento de Deus para a igreja, para nós, para o ser humano, é especial. Ele deve ser o foco. Não outras coisas, não outras questões, não outros momentos que podem nos dividir, mas sim como igreja estarmos juntos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Continuem firmes no Senhor. Muito obrigado por estarem conosco, por caminharem conosco todos esses anos. É um privilégio servir ao Senhor, servir essa igreja, honrar o nome do Senhor com o nome da Igreja Batista Palavra Viva. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço e até breve. Amém. Pai. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. O grupo Mulheres de Oração passou a se reunir virtualmente 2 vezes por semana, para que aquelas mulheres que estavam com dificuldade de participar devido ao horário tenham agora mais uma opção. Os novos horários dos encontros são terças-feiras às 20 horas e quintas-feiras às 7h30. Se você deseja participar, entre em contato com a irmã Kelly, Marcela ou Alcione. E se você, homem, deseja participar do grupo Homens de Oração, entre em contato com o irmão Rodney. Participe você também! Enquanto não retornamos às nossas atividades presenciais, queremos incentivar aqueles irmãos que realizavam um discipulado individual a continuarem de forma virtual. O material para o estudo pode ser enviado para o seu e-mail ou ser impresso pela secretaria. Lembramos que para a liberação de cada fascículo é necessário o envio da foto da ficha do discipulado. É importante continuar acompanhando e ensinando a palavra de Deus aos novos na fé. Então, se você precisa de maiores informações para dar continuidade ao discipulado, entre em contato com a secretaria da igreja. A irmã Janaí está de férias até o dia 31 de julho e retornará às suas atividades no dia 1º de agosto. Durante este período, ela não está sendo substituída na zeladoria e, por isso, a secretaria está funcionando normalmente na igreja de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. A nossa igreja continua arrecadando gêneros alimentícios para ajudar os nossos irmãos que necessitam. Você pode contribuir entregando um alimento não perecível na igreja ou destinando sua oferta para a ação social. Lembramos que os irmãos podem fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas por meio de transferência via internet, depósito bancário ou, caso prefiram, podem ir até a igreja. Neste caso, entre em contato com a secretaria para combinar o dia e horário. Quero lembrar a importância de você participar dos encontros da nossa igreja durante este período. Aos domingos, nós temos os encontros de oração nas casas, de manhã às 9h30 e no fim da tarde às 17h30. Logo após os encontros de oração, nós temos os cultos virtuais, de manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Durante a semana, nós nos encontramos em célula com as nossas famílias, ou então virtualmente com outros irmãos. Participe você também! Para encerrar, eu quero parabenizar as aniversariantes dessa semana. Hoje, 19 de julho, completa mais um ano de vida Daiane Barros Sérgio Ferreira. E no dia 23 de julho, Maria Levi Pereira da Silva. Que Deus abençoe ricamente suas vidas. Então foram esses os nossos avisos. Eu fico por aqui. Semana abençoada para você. Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você essa noite a se colocar na presença do Senhor e que através dessas canções você possa sentir o amor dele, ser tocado por ele e junto conosco vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus.
meu pecado é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que vem na terra, o povo santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Jesus, eu quero ver o que fez por mim. Jesus, eu quero ver o que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. O que tremenda graça, o que poder do Você tem sua
Deus, nós declaramos que Tu és grande, grande é o Teu nome, grande é o Senhor. E não há outro que se compare a Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Receba, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque nós o fazemos com os nossos corações cheios de gratidão a Ti. E no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora,
Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer mais uma porção da Palavra de Deus e gostaríamos de orar e queria muito que você orasse por você e por quantos vão ouvir essa palavra, para que Deus a use para sua glória e para edificar, capacitar os que vão ouvir, inclusive você. Senhor, nós buscamos a Tua face, reconhecendo a nossa dependência total de Ti na transmissão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiéis e a sermos canais, instrumentos em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Então fala àqueles que vão ouvir, prepara cada coração e capacita-me para, então, transmiti-la com fidelidade. Te rogamos isto, crendo que nos ouves, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estávamos falando sobre Jesus e a prática da oração e especialmente nos detivemos na oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. E hoje nós queremos começar uma nova série ainda sobre a oração. São princípios sobre a prática da oração. Queremos, com a graça de Deus, ver então 4 princípios sobre a prática da oração. Primeiro princípio é que nós precisamos reconhecer que a oração é uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 1, ele disse assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Quando ele fala da nossa luta por vocês, ele está falando da luta que ele mantinha em oração pelos colossenses, pelos que habitavam na cidade de Colossos, pelos crentes daquela cidade. Ainda escrevendo a estes irmãos, os colossenses, capítulo 4, versículo 12, ele se refere a Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, e ele diz assim, Colossenses 4:12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E é com essas palavras que ele se referia à oração, como uma luta. E ele não diz isso só aqui, mas em muitos outros lugares. Então é importante que nós entendamos que é uma batalha espiritual, a oração é um exercício que demanda consciência de que nós estamos numa luta e que devemos, então, vivenciá-la como uma luta. Não é fácil, nunca foi, nunca será fácil orar. E por isso nós vamos para o segundo princípio, precisamos reconhecer que a oração é uma batalha espiritual. Logo haverá oposição da sua própria carne contra o espírito. Nós temos visto em outras mensagens anteriores o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Ele disse assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Ele aqui usa a expressão de luta,
uma luta que é travada da carne contra o espírito, contra o seu espírito, contra o Espírito de Deus que habita no seu espírito. Então, ele está falando aqui sobre a luta que nós temos contra a carne, que luta contra o espírito constantemente. E todos nós devemos saber que a nossa carne não gosta de orar. Ela vê muitas vezes a oração como algo que enfada, que cansa, que esgota, e ela traz sono, traz uma série de situações que nos fazem perceber que ela é totalmente contrária às coisas espirituais, e como a oração é uma batalha espiritual, ela é contra a nossa prática de oração. Não é sem razão que Jesus, quando estava no Getsemane, Mateus 26, 40 e 41, ele saiu um pouquinho para orar, os discípulos ficaram esperando um pouco mais atrás, mas ele voltou a falar com os discípulos e diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus estava enfrentando uma batalha espiritual ali através da oração. E o contexto vai nos mostrar e nos mostra que, nesses 2 versos que nós lemos aqui, ficamos sabendo que eles estavam dormindo. Foi assim que Jesus os achou. E não puderam vigiar com Jesus numa hora tão difícil, quando Jesus estava passando por uma das suas maiores lutas espirituais e lutando mesmo contra a sua própria carne. E ele não encontrou o apoio dos discípulos nessa ocasião, porque quando ele voltou, eles estavam dormindo. Isso aconteceu em 3 ocasiões, e ele sempre os achou dessa maneira. Então ele recomendou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos reconhecer que a oração é uma batalha espiritual, logo haverá oposição do maligno. Uma das atividades principais de Satanás é acusar quem se dispõe a orar. Apocalipse 12, 10 a 12, dizem assim estes versos: então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até você cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está aqui na terra para se opor, e o texto nos diz, no início do verso 10, diz que o mesmo que fala do diabo como o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E ele não faz isso só diante de Deus, ele procura fazer isso também na nossa mente, procurando mostrar as nossas fraquezas, as nossas limitações, e muitas vezes acusando-nos de pecados que já foram cometidos e que já foram confessados. E se você não estiver atento e se alicerçar na palavra de Deus, o verso 11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
Ou seja, eles usaram a palavra de Deus e é o que eu e você temos que usar, temos que estar firmados nela para não nos deixarmos levar pelo engano do diabo que procura nos enfraquecer. Porque se ele consegue convencer você de que você não tem autoridade porque você falhou aqui, ali ou acolá, ou por N razões, então você caiu na cilada que ele armou para você. Então, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, nós lemos assim também: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. E então, ele está fazendo o trabalho dele, sempre fez, vai continuar fazendo, mas também a oposição do maligno se caracteriza pela atividade dele também, que é de opor-se aos que oram. Esse mesmo trecho é traduzido pela versão dos melhores textos, dizendo assim, versos 1 e 2, Zacarias 3. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Estava ali para opor-se ao sumo sacerdote. O texto continua dizendo: mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Deus estava com estava com Josué e estava ali do lado dele para lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Muito bem, a oposição do inimigo fica evidente, muito evidente, em Daniel capítulo 10, versos de 1 a 6, onde nós lemos assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Como nós vamos perceber, para que essa palavra pudesse ser revelada a Daniel, houve um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Assim traduz esta versão, mas o que significa isso é que ele ficou jejuando. Ele vai explicar o que ele ficou fazendo naqueles dias. Ele diz: não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Esse é chamado de o jejum de Daniel. Não é um jejum completo, mas ele se absteve das coisas que ele mais gostava de comer e se absteve, inclusive, de algum unguento, algum óleo perfumado que ele teria o costume de usar e que ele não usaria. O texto continua dizendo: no dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, de ufaz na cintura. Seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Essa descrição que nós temos aqui no verso 6
de Daniel, capítulo 10, ela corresponde em muito a uma descrição que nós temos de Jesus. Segundo Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 em diante, João está compartilhando o que ele viu. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, como a neve, como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Nessa visão de João, ele não pôde ficar de pé, ele caiu aos seus pés, desfalecendo. E o texto diz que ele literalmente desfaleceu. Nós vamos ver o que vai acontecer com Daniel. O verso 7 diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Aqui diz que ele perdeu totalmente as forças, como quem vai desmaiar. E o verso 9 diz: contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz caí sem sentidos, com o rosto em terra. Observe que ele caiu sem sentidos. Descreve uma visão semelhante a que o apóstolo João teve, quando ele também perdeu os sentidos. O apóstolo João diz que caiu aos seus pés como morto. E aqui ele diz: caí sem sentidos. É o que Daniel diz. Depois, no verso 10, ele diz: eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. A pergunta que fazemos é se não seria o anjo Gabriel. Por quê? Porque no capítulo 8, verso 16, nós lemos assim: ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Lai, e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Então o anjo Gabriel recebe a ordem para explicar a visão a Daniel. O capítulo 9, versículo 21, diz assim: sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Então, quem vai falar com ele agora não é o Senhor, isto é, não é aquele de quem ele teve a visão, mas é uma outra pessoa que foi enviado para falar com Daniel. E o texto diz: eis que a mão de alguém, que não é a mesma pessoa que ele estava descrevendo anteriormente, tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Depois ele continuou: ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Ou seja, as orações dele, naquele período de 21 dias de jejum e oração, foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você
dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Ou seja, ele veio em resposta à oração de Daniel. Mas ele então explica por que ele demorou tanto para vir. Mas o príncipe, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, ele fala de um príncipe do reino da Pérsia. Esse príncipe se opôs a ele. Quem é esse príncipe? É alguém, é um principado, é uma potestade, mas não é da parte de Deus, porque ele veio para se opor. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele mostra que a nossa luta não é contra as pessoas. Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso que Daniel diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Exatamente o período que ele estava orando e jejuando. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Depois, no verso 14, ele continuou dizendo, agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, você sabe por que eu vim? Melhor dizendo, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Então, esse que tudo indica seria Gabriel, que veio para trazer essa revelação para Daniel. Quando voltasse, ele teria oposição também, da mesma forma como teve quando veio. E ele explica ainda no verso 21, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Então, ele cita Miguel como aquele que o havia ajudado naquela primeira ocasião e com certeza iria ajudá-lo agora também. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra quem quer que seja. A nossa luta é contra seres que nós não vemos, seres espirituais do mal que se opõem a nossa oração, se opõem ao nosso propósito de buscar a Deus, e eles batalham o tempo todo. É uma batalha que ocorre nas regiões celestiais, nós não vemos, e nós só sabemos, pelo que acabamos de ver agora, que há oposição, e essa foi a razão porque
quem veio trazer essa informação para Daniel, tudo leva a crer que seria Gabriel. Ele enfrentou uma batalha e venceu, mas o propósito é mostrar que é uma luta espiritual. Se precisamos reconhecer que a oração é uma batalha, e por isso haverá oposição, e o terceiro princípio é precisamos reconhecer a importância da unidade na luta contra o inimigo. Jesus nos advertiu dizendo, em Marcos capítulo 3, versos 24 e 25, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então, ele fala da importância de haver unidade. Onde é que se aplica? Se aplica no contexto da igreja. Nós devemos andar juntos, caminhar juntos, batalhar juntos. Em termos de oração, então, nem se fala. Eu tenho insistido muito com os irmãos sobre a importância de orarmos sempre no mesmo horário, de participarmos do culto no mesmo horário, de termos aquelas atividades que são possíveis que todos tenhamos no mesmo horário, exatamente como tínhamos quando nos reunimos no santuário. Então é importante que mesmo em casa, separados fisicamente uns dos outros, nós estejamos juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, com o mesmo objetivo. A nossa luta é contra o mal, é contra os principados, as potestades, não é contra pessoas. Então nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como nós vamos ver daqui a pouco. E é importante que nós não nos deixemos levar por aquilo que divide, por aquilo que divide. E o texto diz, Jesus diz que o reino dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então nós precisamos andar juntos, caminhar juntos, ter o mesmo propósito, os mesmos alvos, os mesmos objetivos, ter um só coração, uma só mente. Por isso, uma das atividades de Satanás é causar divisão. Isso desde o início. Em Gênesis 3,15, diz assim, porém, inimizade entre você e a mulher. E a mulher aqui representa toda a raça humana, entre a sua descendência e o descendente dela. A descendência do maligno e o descendente dela, que é Jesus. E aqui nesse texto fala de Jesus. E no contexto bíblico, os descendentes de Jesus são os que hoje são filhos de Deus, pela fé nele. Então são estes que são alvos da inimizade do inimigo por causa da entrada do pecado no mundo. Pela mesma razão, Satanás veio para roubar, matar e destruir. João 10,10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que estar atentos, porque temos um inimigo que não é visível, que não dorme o tempo todo, com o propósito de roubar, matar e destruir. E podemos dizer sem medo, dividir também. Por isso ele nos coloca uns contra os outros, ele procura criar dificuldades uns contra os outros. E nós não podemos passar a lutar contra as pessoas, porque estamos lutando contra o inimigo errado. As pessoas são apenas um instrumento nas mãos dele para oporem-se a nós. Não propriamente essas pessoas, mas aqueles que ele usa por causa da fragilidade dessas pessoas, por falta de oração ou por qualquer outra bobeira, podemos assim dizer,
qualquer cochilo, pelo fato da pessoa não vigiar, então facilmente ela se torna um instrumento nas mãos do inimigo, que vem com toda a fúria contra nós. Por isso também não podemos ignorar que a batalha espiritual é uma realidade. E ela é descrita em Efésios 6, 10 a 20. Assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na batalha espiritual, nós somos fortalecidos no Senhor e no poder que vem, a força que vem do seu poder. Por isso ele recomenda que vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele diz o que já vimos, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Celestiais aqui não se refere ao céu onde Deus está, mas na região que fica entre a terra e o céu, onde Deus está. Ele então nos encoraja dizendo, por isso peguem toda a armadura de Deus. Veja, nessa luta você não tem que lutar com as suas forças. Logo nós vimos no início que eu devo ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é através da oração. Depois ele diz que eu devo vestir eu e você devemos vestir toda a armadura de Deus para que possamos enfrentar essa batalha. Por isso que ele diz no verso 13, por isso peguem toda a armadura para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A armadura é de Deus, não é nossa. Não são estratégias, não são quaisquer procedimentos humanos, mas nós temos que vestir a armadura de Deus. Essa armadura consiste naquilo que Deus é. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Então, eu devo me vestir, me cingir com a verdade. Para eu vencer essa luta, essa batalha, eu tenho que andar na verdade, que é Jesus e também é a palavra de Deus, e tenho também que falar a verdade. Eu devo me vestir, devo estar vestido com a couraça da justiça. A justiça não é justiça própria, é a justiça que me é dada através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue para nos tornar justos aos olhos do Pai e através do derramamento do seu sangue ali por nós. Ele diz que eu e você devemos tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós anunciamos o Evangelho que promove a paz. Paz com Deus, paz com as pessoas, paz conosco mesmo. Este Evangelho que a gente prega, este Evangelho que a gente ministra, e esse Evangelho tem que ser divulgado em paz. Não temos que obrigar ninguém a recebê-lo, temos que transmiti-lo na paz que vem do Senhor Jesus. Ele diz que nós devemos segurar sempre o escudo da fé, com o qual poderão, ele diz, apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus ou pela palavra de Cristo. Então é importante que nós estejamos sempre ouvindo a palavra, sempre lendo a palavra, sempre estudando a palavra, sempre meditando na palavra. Ele diz, usem também o capacete da salvação. O capacete é para a proteção da cabeça. E nós devemos ter consciência de que somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Não por méritos nossos, mas por graça.
Então eu tenho que ter consciência da minha salvação, não por méritos próprios, mas pelos de Jesus. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre que Jesus se viu tentado, ele se valeu da palavra de Deus contra o inimigo, e foi através da palavra de Deus que ele venceu, não só porque ele tinha consciência da sua capacidade de vencer o mal, como porque ele conhecia a palavra e usou essa palavra também para desarmar o inimigo e vencê-lo. Finalmente ele diz: ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Então, eu e você orar no Espírito, possivelmente aqui refere-se a orar em línguas, com todo tipo de oração e súplica, clamor, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, todo tipo de oração que nós pudermos imaginar, nós devemos fazer, buscando ao Senhor. Ele diz: em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E ele diz: e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Uma das coisas que eu sinto mais a necessidade, maior a necessidade, é de oração. Oração por mim, pela minha família, oração pela igreja. Devemos orar uns pelos outros, pela liderança da igreja. A liderança da igreja sempre é alvo do inimigo, e a igreja é continuamente bombardeada por ataques do maligno, e nós temos que estar atentos a isso. Por isso que nós devemos orar uns pelos outros. Sempre temos falado com os irmãos sobre a importância de termos pessoas que orem por nós. Se você tem um ministério a desempenhar, você deve ter de 3 a 5 pessoas que o sustentem diariamente em oração. E eu espero que a igreja toda esteja orando por mim, pela minha família, pelas necessidades da igreja, porque nós não podemos subsistir sem oração. Ele diz: e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz: orem também por mim. É o apóstolo Paulo falando: para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Essa é uma oração que eu gostaria que vocês fizessem sempre por mim. Que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, a palavra de Deus, e também pedindo que eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então não deixe de orar pelo seu pastor, não deixe de orar pela sua liderança, pelas lideranças da igreja, por todos que estão empenhados em fazer alguma coisa, mesmo estando como estamos, separados uns dos outros. Nós devemos orar continuamente. O 4º princípio é que precisamos reconhecer o inimigo, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Então, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é dito dentro de um contexto, e o contexto é o contexto da tentação. Alguém poderia dizer que é tentado por Deus, e ele explica lá que Deus não tenta ninguém, e ele não pode ser tentado para o mal. E logo depois ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
O papel do diabo é levar-nos a cair nas armadilhas que ele prepara e, na realidade, ele pode simplesmente colocar um prato muito bonito, muito bem feito e levar-nos a desejar ter aquilo. E quando nós cobiçamos aquilo, quando nós gostamos daquilo e aquilo não é o que Deus quer, vocês devem lembrar-se que anteriormente falamos da tentação de Jesus, quando o diabo disse que se ele era o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras ali, que tinham até um formato semelhante ao formato de um pão, que ele transformasse aquelas pedras em pães. Aparentemente nada de errado, mas não era o que Deus queria. Nem tudo que é aparentemente bom é da vontade de Deus. Nós temos que aferir tudo pela palavra de Deus, e tudo aquilo que Deus não disse não veio dele. Muitas pessoas vivem dizendo coisas que Deus nunca disse, e essas coisas não vão acontecer porque eu digo. Acontece quando Deus diz e quando Deus quer e do jeito dele. Nós temos que entender também que tudo que é bom e tem base nas Escrituras vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é e será sempre a mesma pessoa, assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concluindo, vimos no primeiro princípio, precisamos reconhecer que a oração é uma batalha espiritual. Segundo princípio, precisamos reconhecer que a oração é uma batalha espiritual, logo haverá oposição. E o inimigo está ali para opor-se. Terceiro princípio, precisamos reconhecer a importância da unidade na luta contra o inimigo. Temos que caminhar juntos. Quarto princípio, precisamos reconhecer o inimigo, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não podemos atribuir a Deus algo que Ele não fez e nem faz, segundo a sua palavra. Que nós nos disponhamos a atentar para estes princípios. Muitos outros queremos ver ainda com os irmãos, com a graça e a permissão de Deus. Em próximos domingos, se Deus assim permitir. E agora vamos orar. Senhor, nós buscamos ainda uma vez a Tua face e pedimos que Tu nos ajudes a perseverarmos em oração e que Tu nos ajudes a orar como convém, ensinando-nos mesmo a orarmos como convém. Ajuda-nos, precisamos de Ti. Vem, pois, nos assistir, nos ajudar nas nossas batalhas espirituais. Vem nos fortalecer contigo mesmo e na força do teu poder. Possamos nos revestir da armadura do Senhor e possamos, pela oração, pela súplica, com ações de graças, batalhar em favor da fé comum, usando um termo das Escrituras no Novo Testamento. Pedimos que o Senhor desperte o teu povo para orar, nos desperte cada um de nós para orarmos e que tu nos ajudes a orarmos como convém. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a enriqueça cada dia e cada vez mais. Amém.
estás desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Nada